Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A humildade é frequentemente mal compreendida. Não significa ter uma visão negativa de si mesmo, nem se considerar inferior ou superior aos outros. A verdadeira humildade é ter uma visão equilibrada e sincera de quem somos, reconhecendo nossas qualidades e limitações, sem distorções. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. A falsa humildade. Antes de compreender a verdadeira humildade, é importante reconhecer que existe a falsa humildade. Ela se manifesta quando a pessoa aparenta ser humilde, mas no interior ainda busca reconhecimento, aprovação ou elogio. A falsa humildade, ela é forçada, depende da opinião dos outros, busca ser vista como boa ou espiritual, pode até se disfarçar de autodepreciação. Diferente disso, a verdadeira humildade, ela é sincera, leve e não precisa ser exibida. Ela nasce no coração e não vive de aparência. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz: Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. A humildade se opõe diretamente ao orgulho, à soberba, à arrogância e à vaidade. O orgulhoso tende a superestimar suas qualidades e ignorar suas limitações, vivendo muitas vezes numa visão distorcida de si mesmo. O humilde, por outro lado, reconhece suas limitações, entende que não sabe de tudo e permanece disposto a aprender. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quem pensa que conhece alguma coisa ainda não conhece como deveria. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Vou até repetir. Quem pensa que conhece alguma coisa ainda não conhece como deveria. Uma das principais marcas da humildade é o reconhecimento das próprias limitações. O humilde entende que há muito mais a aprender do que aquilo que já sabe. Essa consequência o mantém ensinável, aberto ao crescimento e à transformação. Discípulos do Senhor, permaneça sendo uma pessoa ensinável, aberta ao crescimento e à transformação. A humildade se aprende. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. A humildade não é algo que se nasce, ela é desenvolvida ao longo da vida. Esse processo começa no interior e se manifesta no exterior. A ordem correta é: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram palavras e palavras geram ações. Quando a humildade é apenas externa, ela se torna artificial, mas quando nasce no coração, ela se expressa de forma natural e consistente. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, mais uma vez, diz: Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Existe uma diferença importante entre ser humilde e apenas parecer humilde. A falsa humildade, ela busca reconhecimento, como nós já dizemos, é forçada, depende da aparência. A humildade verdadeira, ela é leve, é espontânea, não busca aplausos. Uma pessoa verdadeiramente humilde sente desconforto quando age com orgulho. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As escrituras mostram claramente que Deus se inclina para os humildes. Ele salva os humildes. Ele consola os humildes. Ele exalta os humildes. Ele concede graça aos humildes. Por outro lado, Deus resiste aos soberbos, pois estes não reconhecem suas falhas, não estão dispostos a aprender e vivem de aparência. Em Salmos, capítulo 18, versículo 27, diz: Porque tu livras o povo humilde. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, diz: Deus consola os abatidos. Em Lucas, capítulo 1, versículo 52, diz: Exaltou os humildes. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele não apenas ensinou, mas viveu a humildade. Ele se humilhou sem perder a essência. Ensinou com autoridade e mansidão. Serviu aos discípulos. Ao lavar os pés dos discípulos, mostrou que a verdadeira grandeza está em servir. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz: Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Em João capítulo 13, 4 e 5, diz: Levantou-se da ceia e começou a lavar aos pés dos discípulos. A humildade deve ser uma característica constante na vida do cristão. O cristão deve ser humilde. A humildade, ela abre portas para o crescimento, ela favorece o aprendizado, ela fortalece os relacionamentos. O cristão é chamado a viver sem orgulho, sem vanglória e com um coração ensinável. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Atos capítulo 20, versículo 9 diz: Servindo ao Senhor com toda a humildade. Romanos capítulo 12, versículo 16: Não sejais sábios em vós mesmos. O orgulho é destrutivo porque impede o crescimento, cega
para os próprios erros e afasta a pessoa de Deus dos outros. Por isso, frequentemente conduz à queda. Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína. A humildade é essencial para manter e restaurar relacionamentos. Ela permite reconhecer os nossos erros, valorizar os outros, praticar o perdão, construir vínculos saudáveis. Em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: sede todos de um mesmo sentimento, humildes. As consequências da falta de humildade: cegueira espiritual, conflitos, distorção da realidade e queda. O soberbo ele tem uma distorção da realidade, mas o humilde ele reconhece seus erros, ele reconhece a sua dependência de Deus. A humildade nos mantém próximos de Deus e das pessoas. Ela nos ajuda a viver com equilíbrio, verdade e dependência. Quanto mais humilde uma pessoa se torna, mais ela cresce, mais ela aprende, mais ela impacta positivamente os outros. A verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em se humilhar diante de Deus. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: em que andes humildemente com teu Deus. Em Lucas capítulo 14, versículo 11 diz: quem a si mesmo se humilha será exaltado. A humildade começa no coração, transforma as atitudes e glorifica a Deus. É uma virtude indispensável para uma vida cristã madura, saudável e frutífera.